Bom dia, gente. Olha só, hoje a tia Linha tá gravando aula porque a gente vai estar em reunião e precisei gravar uma aula para vocês de revisão. A gente já fez o exercício, né? Aula passada, a gente falou um pouco sobre o esporte da escola, na escola. E hoje eu vou fazer uma revisão desse capítulo 3 todinho, tá? Vamos lá. Handebol e os saltos no atletismo. Provavelmente você já conhece esse esporte, nós praticamos handebol na escola, né? O salto em distância ainda não, fizemos só de forma virtual. Então, o que eles têm em comum? Ambos têm um salto, né? O salto ele pode ser vertical, quando você só pula para cima. Como é o salto em altura, você não é que pula, você tem o apoio da vara, né? Para passar por cima do sarrafo. Então, ele vai mais na vertical. O handebol, dependendo da jogada, às vezes elas estão numa posição, os jogadores, as atletas, estão numa posição, elas só pulam e arremessam. Mas não é tão comum, tá? É mais comum a gente fazer assim na escola, pular, né, verticalmente, só pular para cima, redundante, mas é isso mesmo, pular e arremessar. Já de forma mais profissional no handebol, eles têm um salto para frente, né? Um salto um salto horizontal. Percebo que essa atleta do Brasil, olha, ela salta, vai para frente e arremessa. Ela tá quase na cara da goleira quando ela dá esse salto para frente, ó, um salto horizontal. Aí nós vamos pro salto em distância, que é a mesma coisa. Quando ele salta, ele se projeta para frente, né? Ele vai de forma horizontal para frente. Então, o que elas têm em comum é o salto. O salto, a trajetória do salto do handebol, tá? Essa trajetória dele vem, dá impulso com uma perna, vai para frente e arremessa. O atletismo, mesma coisa, tá? Quando chega o limite aqui, ele dá um salto com uma perna até a altura vai caindo até chegar aqui no caixote de areia. E qual é a diferença desses esportes que a gente faz na escola para o esporte da TV? O da TV é altamente competitivo, né? Tem regras, regras oficiais, regras que são regras universais, né? Que um esporte, se eu jogo handebol aqui de um jeito, de forma, gente, oficial, ele também joga de forma oficial na Alemanha. Então é igual para todos. Na escola a gente faz de forma adaptada. A gente não fica cobrando que vocês deem só 3 passos com a bola. Vocês às vezes até podem dar mais. A gente não fica cobrando de vocês quicarem a bola entre um passe e outro, né? É mais adaptado. E aí, outras formas lúdicas da gente ensinar o handebol é usando, por exemplo, os bambolês, né? Quando você vai correr para arremessar, você tem que dar 3 pisadas e aqui fazer o arremesso, essas coisas. Então, na TV é diferente porque ele é oficial, ele é competitivo, né? O objetivo é vencer e aqui na escola a gente tem o objetivo de que vocês aprendam e que todos participem. A história do handebol, vamos só lembrar aqui, existe 2 versões, né? O handebol se assemelhava muito ao que era jogado no Uruguai e na Alemanha em 1919. Tinha alguns esportes lá que era jogado com as mãos. Então, já na Alemanha, o Karl Schellens, ele criou o handebol de campo. Ele pegou o futebol e fez uma adaptação. Agora jogado com as mãos, como era um campo enorme de futebol, permaneceu usando os jogadores e tinha como objetivo marcar um gol. Então imagine que provavelmente nesse campo a bola não quicava, né? Eles iam só passando a bola até chegar no objetivo. A sua primeira apresentação foi em 1936 nos Jogos de Berlim, o de campo, tá? Já a segunda versão que tem sobre a história do handebol é que com o clima europeu, do inverno, do frio, eles adaptaram o handebol do campo para o salão, que é a quadra, né? O handebol de quadra. Então,
Agora eles passam a jogar com 6 jogadores e um goleiro. Essa quantidade de atletas, de jogadores diminui. E aí, em 1972, o masculino esteve presente na Olimpíada e depois, 4 anos depois, o feminino também esteve presente. Algumas regras básicas: 2 tempos de 30 minutos, com intervalo de 10. 6 nas linhas, né? 2 alas, 2 semi-alas, um armador e um pivô e um goleiro. A linha de 7 metros é o arremesso de pênalti. O tiro lateral tem que estar com o pé na linha. Um pé na linha só, não precisa estar os dois. Você pode dar 3 passos com a bola, né? No caso, sem quicar a bola. E você só pode segurar a bola por 3 segundos. Tem uma regra também, que eles chamam de jogo passivo. Quando o seu time está só passando a bola entre jogador e outro, e não tem objetividade, você não vai para o arremesso ao gol. Quando você fica só passando a bola para um lado e para o outro, isso é considerado uma falta. Mas aí é a interpretação do árbitro também, tá? Já falamos do esporte da escola na escola. O dá é o que é feito dentro da escola. O na é o que vem de fora para dentro. O na escola é, por exemplo, o futsal que eu trago de fora para dentro para ter uma competição na escola. Pode ser até a escolinha de futebol, porque na escolinha de futebol, em aspecto competitivo, tá? Ele tipo assim, seleciona os melhores. A equipe principal são os melhores e tal. Tem toda essa questão para que o time se torne competitivo para participar da competição. Então, esse esporte na escola é o que vem de fora para dentro. As regras também oficiais, as regras universais. O objetivo sempre é vencer, né? Tudo aquilo que a gente já falou são praticados por atletas de verdade. E o esporte da escola é o que a gente consegue adaptar na escola. Tudo que a gente adapta na escola é o esporte da escola. Um futebol adaptado para que todos participem. Um basquete para se os alunos têm dificuldade de quicar a bola e correr ao mesmo tempo, então a gente tira o quicar a bola, pode correr com a bola um pouco mais segurando. Tudo isso são adaptações. É que depende do contexto escolar, né? Depende de como a escola é e depende do perfil dos alunos. Dependendo da dificuldade dos alunos, a gente sempre faz adaptações. Por isso que é esporte da escola. O salto no atletismo, em altura e em distância. Aqui à esquerda é o salto em distância, né? Que faz um salto na horizontal. E aqui o salto em altura, que ele se projeta para cima de forma horizontal. O que são os saltos? As competições de salto tiveram sua origem na antiguidade e sofreram inúmeras transformações como qualquer outro esporte, né? Existe registro de prova de saltos desde os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Segundo os dados históricos, existia um competidor espartano no ano de 1656 a.C. que ele teria saltado a distância de 7,05 metros, marca que só foi igualada 2.530 anos depois, em 1884, pelo irlandês John Lane, né? Então, é um esporte histórico, um esporte antigo, que provavelmente ao longo do tempo sofreu algumas transformações, adaptação de regras, para ser o que é hoje. Então vamos lá, salto em distância, que é aquele que você vai com o corpo para frente. É uma modalidade mais antiga, né, presente nos Jogos Olímpicos desde a antiguidade, e a prática naquele tempo era feita com peso e halteres, né? Eles tinham que correr com isso no corpo. Aquele peso é aquela como se fosse uma adaptação, né? É um peso de 2 quilos, 3 quilos, halteres é aquele compridinho que a gente segura. Então, até hoje exige uma combinação de habilidades motoras, que são coordenação, velocidade e força. Coordenação para você acertar a passada, né? Quando vê o limite para você saltar, tem que saltar. Então, existe coordenação, velocidade para correr e força para dar esse impulso para o salto. E a primeira medalha que veio para o Brasil foi com a Mauro Imagem. E ela atingiu a média a distância de 7,04 metros em 2008 em Pequim. E aí todos os atletas têm direito a 3 saltos
e vence quem obtiver a melhor marca, quem atingir a maior distância. O salto em altura é uma prova que mais sofreu modificações. Elas têm técnicas, foram criadas técnicas e aperfeiçoadas. Uma delas foi o Fosbury Flop, até em homenagem ao nome do atleta que criou esse mecanismo, essa técnica para passar do salto em altura. Eu tava confundindo com salto em vara, gente, desculpa. Salto em altura, tá? E que tem o objetivo de passar pelo sarrafo. Ele não tem aquela vara, que é o salto com vara, claro. Ele não tem a vara para ajudar, para auxiliar a passar do sarrafo, não. Ele vem com o corpo mesmo, correndo. Então ele salta, e ainda é um salto horizontal, porque ele se projeta para frente para tentar passar pelo sarrafo. Então ele salta, faz um impulso, aplica uma força para conseguir passar pelo sarrafo. Então existem outros diferentes saltos salto em altura. Ele pode ser o salto tesoura, que é quando você abre a perna, né? Provavelmente isso aqui tá uma altura baixa, ele abre a perna e salta, passa uma perna e depois a outra. Esse aqui que o atleta criou, Fosbury, que foi uma homenagem a ele, flop, ele passa de costa. Se ele passa de costa, ele passa com dorso. Dorsal é a parte de trás. Então é uma técnica que ele usa o dorso para passar, tá? Ele usa a costa. E aqui o salto em altura ele faz um rolo, um rolamento. Ele salta, ele passa com a barriga para baixo, por isso que é rolo ventral, porque é o ventre e a barriga que tá para baixo, e salta. É um pouco perigoso, né? Todos os saltos são um pouco perigosos, você tem que saber cair. Aqui ela vem de forma uniforme, vai caindo pescoço, ombro, a região da coluna torácica, até ir na lombar e cair por inteiro. Aqui ele usa o braço para se apoiar, acho que também é perigoso, né? Tem que ter a manha. As principais regras do salto em altura são: o competidor tem 3 tentativas de passar pelo sarrafo, né? A cada altura que você passa aumenta um pouquinho. Se você derrubar, você é eliminado, você perde uma tentativa, e se derrubar as 3, você já é eliminado. Toda vez que o saltador conseguir transpor uma determinada altura, o sarrafo sobe. Eu já falei pra vocês. Só que aquele que são 2 centímetros. Não é permitido saltar com os 2 pés juntos, somente um, como a gente viu aqui na imagem. Todos os saltos são somente com um pé, tá? E ele não é obrigado a saltar todas as alturas. Vai da estratégia dele. Valeu, gente. É isso aí. Tem exercício para vocês na trilha. E lá no Positivo 1 tem uma seção escrita atividades. Acessem atividades, que tem lá uma para vocês fazerem 3 questões, e tem a trilha para fazer também, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.